estamos aqui pelo vídeo para adorar o nosso Senhor por causa dos incidentes de coronavírus, mas vamos estar juntos adorando o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Então vamos orar para iniciar. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez e obrigado por nos ensinar o valor de estarmos juntos na igreja. Senhor, apesar de cada um estar nas suas casas, Senhor, esteja junto com ele nesse momento, através do Teu Espírito, e que a palavra, Senhor, venha tocar cada um de nós, e que todos possam fazer uma decisão diante do Senhor, para que Sua glória seja impactante na vida de cada um de nós. Muito obrigado e agradecemos, oramos em nome de Jesus Cristo e oro. Amém. Ok, vamos louvar o Senhor. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. O nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. A mensagem de hoje é Marcos, capítulo 11,
1 a 6. Eu vou ler, me acompanhem. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo, ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar: por que estão fazendo isso? Respondam: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Amém. Muito bem. Esse é o caso do jumentinho que o Senhor montou quando Jesus queria entrar em Jerusalém e pediu para os discípulos pegarem esse jumentinho. Aqui não está escrito quem é o dono do jumentinho, mas com certeza tinha o dono e estava preso. Mas a ordem de Jesus foi dada aos discípulos, era que o Senhor precisa dele. Aí é o que aconteceu, o jumentinho ficou livre para ser usado na entrada de Jerusalém do nosso Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de compartilhar como nós devemos encarar o mundo, essa realidade que estamos vivendo hoje. Estou orando todos os dias pelos todos os coreanos que estão em São Paulo, porque estamos com comércios fechados e muitos realmente não têm ganho, e lojas e empregados que precisam pagar e tem que deixar o negócio rolar, mas tem muita gente que não tem agora o negócio nem dinheiro e não sabemos até quando isso vai continuar. É um desespero muito grande. Eu estou orando por eles e peço a Deus que o Senhor dê muita sabedoria para que todos possam vencer com muita fé. Mas mesmo assim eu agradeço porque muita gente, muitos cristãos estão encarando em agradecimento ao Senhor e dando a glória. Isso é muito bom, mas eu continuo vendo no mundo que o nosso inimigo Satanás está tentando destruir a nossa fé. Está atacando toda a sociedade, tentando dividir os grupos, opiniões, que seja área de políticos, que seja área social, que seja religiosos, não importa. Ele está atacando em todo lugar, trazendo pânico e desespero. Nós podemos entender sobre Satanás que ele tem 2 características muito grandes. E a primeira está escrito em João capítulo 8, versículo 44. Está escrito assim: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Bom, aqui relata que nosso inimigo é pai da mentira, ele é mentiroso. Nós podemos ver quanta bobagem está rodando na internet nesse momento de pânico para as pessoas. E não somente aquele notícia ruim, às vezes coisas boas, as coisas que emocionam, as coisas que tocam o coração das pessoas, nós podemos ver que tem enganação ali. Veja, tem muito exagero. Tinha um texto que rodava muito entre os evangélicos, que dizia que era o texto escrito pelo Bill Gates. Vocês conhecem quem é Bill Gates, né? E o texto era mais ou menos isso: o que Corona-19 ensina a todos nós. Bom, uns 14 tópicos que parece que dizem que ele escreveu, mas até parece que foi um evangélico que escreveu, mas está escrito que foi Bill Gates que escreveu. Então muita gente acreditou, ficou emocionado, principalmente cristãos, ficou rodando
essa mensagem para todos os cristãos. Mas eu fiquei lá atrás para ver de onde vem esse texto, porque ele estava procurando na internet assim um texto original. Não achei. O Bill Gates só falou algumas coisas que não tem nada a ver com espiritualidade. Então descobri que era fake news. Era um texto inventado por um cristão. Olha só, um cristão, né, usando o nome do Bill Gates para divulgar isso aí. Sinceramente, pessoal, o Satanás, ele não usa mentira só para fazer coisas ruins, tá? Às vezes ele emociona as pessoas, mexe com o sentimento das pessoas e sabe o que faz? Ele tenta buscar uma empatia entre algumas pessoas e mobilizar em um grupo. E o que faz? Os que sentem empatia, eles sentem mais orgulhosos, eles têm um conhecimento maior, uma sabedoria maior nesse incidente. Assim, divide as pessoas. É interessante o que Satanás faz, tá? E segunda coisa é que no 1 Pedro 5,8 diz que Satanás é como leão. Tá? Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Não é leão de Judá não, tá? É o leão que está com fome, que está louco para devorar alguém. Tá? Queridos, o Satanás está com fome. Se vê alguém aí, uma alma vacilando ali, ele vai lá, vai querer derrubar. Tá? Imagina agora a sociedade está com medo, todo mundo amedrontando. É a melhor época para ele derrubar as pessoas. Tá? Alguns dias atrás, o Bolsonaro ele fez anúncio sobre esse coronavírus, que todos têm que voltar a trabalhar. Só que ele usou uma palavra um pouco assim insensível. Ele já é meio insensível, né? Ele calado já é poeta, né? Mas ele realmente falou algo assim, tipo, não é por um gripinho que nós vamos ser derrubados. Não é gripinho. Ele exagerou. Aí o que aconteceu? Todos começaram a meter a porrada, né, em cima dele. Mas não é só isso. Até o mundo evangélico brasileiro está tendo esse conflito e dividindo os grupos. Por quê? A última vez, um pastor que é muito famoso aqui no Brasil, quem conhece sabe, Silas Malafaia, ele falou que a igreja dele não irá fechar. E o que aconteceu? Outros pastores fez outro vídeo alertando, não façam isso, etc. Aí deu briga. Né? Aí talvez agora está um pouco mais calmo, mas acabou dividindo também a opinião dos evangélicos. Evangélicos, todo mundo está em Jesus, estão brigados agora. Né? Mas não é só isso. A Coreia também está a mesma coisa. Né? A Coreia também por causa de vírus. E principalmente na Coreia começou esse vírus espalhar muito mais por causa de uma igreja que é heresia, chamado Shincheonji, né? Eles que têm missão lá na China, eles trouxeram um monte de gente de lá e o que aconteceu? Espalhou para a Coreia inteira. Então, para quem não crê, que seja igreja Shincheonji heresia ou que seja igreja convencional, tudo a mesma coisa. Então, o que aconteceu? O governo realmente foi um pouco bem duro com as igrejas para que eles não tenham cultos amontoados, não tiverem reuniões. E o que aconteceu? Um youtuber postou um vídeo reclamando, ele não é nem cristão, mas ele reclamou que achou que o que o governo está fazendo com cristãos coreanos é injusto, é preconceito. Aí você sabe, né? Alguns cristãos levantaram, foram lá reclamar com o governo, aí alguém filmou e postou, deu o que falar. Bom, eu não tenho opiniões. Tudo bem, cada um deve agir conforme a sua fé. Mas uma coisa, pense bem, quem vai adorar essa situação? Essa divisão dentro dos religiosos, divisão na sociedade, divisão dos políticos. Quem vai fazer festa? Satanás.
o nosso inimigo, é o plano dele, tá? Quando eu era criança, eu não jogo futebol, eu nem sei jogar futebol. Mas quando eu era moleque, eu ia às igrejas quando tem campeonato, junto com nossos amigos, ficar lá para assistir. Por quê? Porque sempre depois do campeonato tinha o quê? Tinha um churrasquinho. E meu interesse era churrasquinho, não era futebol. Mas tem churrasquinho, então tava lá, ficar esperando, não ia para casa. Então tava lá torcendo com pessoas. Mas eu torcia para quem? Ninguém. E eu torcia que vença qualquer um. Pra mim não ia importar. Por quê? Pra mim, o que interessava é o churrasquinho depois do jogo. Tá? É a mesma coisa. O inimigo tá nem aí. Quem é justo, quem tá certo. Mas o que ele gosta é essa briga. Tá? O povo de Deus tem que acordar, saber o que temos que fazer nesse tempo, como devemos agir. E um dos jornalistas do Globo, alguns dias atrás, o Globo você sabe que não gosta de Bolsonaro, né? O repórter no jornal, ele ao vivo, ele começou a criticar o presidente Bolsonaro e menção dele, tá? Como ele pode falar que é gripinha, etc. Aí depois de ele falar tudo, ele chamou um médico e a ele também perguntou: doutor, o senhor acha certo ele falar assim nessa época, desse jeito? Aí o médico foi bem simples. Sim, pode. Porque eu trato as crianças jovens, eles estão muito estressados. Então, quando estão estressados, eu tento confortar eles. Tá? Então, o que o presidente falou está certo, o que ele fez, ele agiu certo. Então, é isso aí. E ainda mais ele falou mais uma coisa. E esse não é o momento para a gente criticar se ele falou coisa certa ou não, porque esse é o momento em que nós temos que nos unir e resolver esse problema juntos. E aí calou a boca do repórter, né? Nós temos que entender uma coisa. Não podemos cair, tá, nessa estratégia do nosso inimigo, nessa estratégia de Satanás. Tá? Então, vocês têm que lembrar sempre o nosso inimigo, o Satanás sempre usa duas coisas. A primeira é egocentricidade. Tá? Egocentricidade. Tá? Eu vou mostrar agora um vídeo que é um dos prefeitos de uma cidade lá da Itália. Ele ficou tão irado nesse vídeo, alertando para as pessoas, porque pessoas não colaboram com o governo. E você sabe, né? Essa semana, infelizmente, morreram até agora mais de 9 mil. 9 mil? Acho que nem guerra morre 9 mil. Só na Itália, tá? Morreram 9 mil pessoas. E vamos assistir o vídeo que ele fala. Moltissimi di voi hanno fatto dei cartelloni scrivendo andrà tutto bene. Come andrà tutto bene se continuiamo ogni giorno ad uscire per fare la spesa? Quanto la spesa si dovrebbe fare una volta ogni 10 giorni. Come andrà tutto bene se ogni giorno tantissime persone escono per andare a comprare le sigarette? Al posto di prendersi, dato che hanno il vizio del fumo, va bene, non entro in merito, ne prendono parecchie, se li mettono a casa, non invece escono per andare a prendere le sigarette ogni giorno. Come andrà tutto bene se la gente va e viene dal benzinaio? Ma questa benzina cosa serve se dovete rimanere a casa? Come andrà tutto bene se tantissime persone chiedono di avere fatti i capelli a casa? Il parrucchiere a domicilio, ma sti capelli a cosa servono? Questi capelli fatti in questo momento a cosa servono? Oggi di domenica, tantissime persone in campagna a roostere carni, a fare barbecue, ma stiamo scherzando? Ma stiamo giocando con la pelle nostra e di tutta la cittadinanza. Facevano delle feste in un condominio, ci sono andato io solo oggi di domenica. E siamo sindaco, siamo tutti quelli del condominio, ma il contagio lì è. Stare a casa significa stare solo con la propria famiglia, non con i vicini di casa. E aí, o que você achou? É incrível. Eu não podia colocar um vídeo em português porque não tem em português, só tem um coreano ou em inglês. Mas deu para entender? Por que fazer churrasco agora? Por que se amontoar? Por que fazer festa com os vizinhos? Por que ficar saindo? Por quê? Tá?
e dizendo que tudo vai melhorar. Não vai melhorar, tá? Se ninguém colabora. Por que está acontecendo isso? Qual é o maior problema dos italianos, principalmente na Europa? Por que expandiu tanto na Europa? Porque europeus têm dois problemas. Um é que eles respeitam muito a vida individual, mas a gente depende de cada um de nós, a sociedade, tá? Não pode dar peso em vida independente, tá? Individualismo. Mas europeus são muito fortes. Eles são fortes. Ó, eu sou assim, então não se meta comigo. Isso é muito forte. Isso é a primeira coisa. E segundo problema é que a maioria dos países europeus eles já foram, eles já invadiram vários países, eles já colonizaram muitos países. Então ele tem certo orgulho. Um orgulho de eles serem superiores, um povo mais assim forte, e eles ainda têm isso, eles têm esse orgulho. Mas sabe de uma coisa? Mudou as coisas. Agora o mundo está mudando. Então, eles dizendo que são superiores, ainda lá na Europa, o problema de falta de higiene nas ruas, ainda tem muitos roubos nas ruas. Isso é um problema muito grande na Europa. Só que eles não percebem porque eles são muito orgulhosos. Então, eles não colaboram. Eles não estão colaborando com a sociedade, não estão colaborando com o governo. Eles optam o que eles querem fazer, mas não sabem que isso está matando as pessoas. É por isso que está morrendo muita gente. Tá? E esse uso de máscara também não usam, sabe por quê? Porque não estão acostumados. Mas é questão de vida ou morte. Tá? E onde tem mais racismo é na Europa. Tá? Porque eles se acham superiores. Tá? Não estou falando por todo europeu, mas é isso aí, pessoal. Então, o que o inimigo usa, esse individualismo, esse orgulho que as pessoas têm. Tá? Nós temos que pensar sobre isso, se nós não estamos fazendo isso. Tem muita gente que acha que é férias. Tá? Não é férias. Jovens, vocês não podem pensar nisso. Tá? Não tem escola agora, tem alguns que estão fazendo aula na internet, mas nós temos que todos colaborar com essa situação. Tá? E a segunda coisa que o inimigo usa é para os cristãos. Tá? Mas para os cristãos também ele aplica o quê? Esse individualismo nos evangélicos, os cristãos. Sabe qual é um dos maiores problemas dos evangélicos? É que eles acham que quando tem fé, eles têm um poder maior de espiritualidade. Como eu já falei sobre pastor Silas Malafaia, outros pastores, tudo bem, essa discussão jamais vai sumir, mas uma coisa eu digo, pessoal, se você acha que só na igreja, só com a presença da igreja, você acha que vai conseguir adorar o Senhor, então faça isso. Se você acha que tem que ir na igreja para orar, então vá lá, faça isso. Mas faça isso se você tem certeza de que não vai realmente propagar esse vírus a outras pessoas. Tá? Por quê? Porque esse vírus ele é justo com todo mundo. Ele não escolhe as pessoas, que seja evangélico, que seja heresia, que seja político, que seja o quê. Ele não escolhe, ele contamina todos. Tá? Então, não importa o que você quer fazer. Tá? Não importa se você é cristão ou não. Importante é que nós temos que colaborar com a vida nesse momento. A questão é que muita gente entra em pânico. Agora não podemos ir para a igreja. Sabe por que está acontecendo isso? Porque tem muitos cristãos que não foram treinados para viver o evangelho, mas foram treinados para frequentar a igreja. E acham que sem igreja, sem frequentar a igreja, não tem vida cristã. Mas esse é o momento de você provar sua fé diante do Senhor. Porque você é santuário de Deus. Como eu falei na semana passada. Nosso Deus vai nos proteger. É verdade, Ele vai nos proteger. Mas Ele é Deus que criou o mundo. E Ele é Deus que salva. E Ele é Deus que nos conduz. Tá? Ele não é responsável para nos salvar da besteira que a gente faz. Então cada um tem que fazer sua parte. Estou dizendo isso porque tem muitos cristãos que acham que eu sou diferente.
acha que nossa igreja é diferente, nosso pastor é diferente. Não, somos todos iguais. Por que pessoas se enganam com isso? Porque acha que quando você tem mais intimidade com Deus, acha que tem mais espiritualidade. Pessoal, será verdade? Será que você ora mais, você fica mais forte espiritualmente? Olha, até Jesus falou no Marcos 9:29, ele falou, quando expulsou o demônio e os discípulos perguntaram por que nós não conseguimos expulsar. Aí ele falou, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Tá? Isso está nos ensinando que nós temos que depender do Senhor. Tá? Não é seu poder. Só que ele não falou, você tem que orar bastante para carregar você. Você não é bateria. Sabe, essa história, essa besteira de dizer que você meditando bastante, a espiritualidade vai crescer. Gente, isso aí vem do budismo e xamanismo. Acorda. Jesus falou, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Tá? Se realmente a meditação trazesse bastante espiritualidade, por que as pessoas não mudam? Tem pessoas que oram já há uns 10 anos, 20 anos. Eu já vi pessoal falando em línguas, mas eu vi muita gente não mudar um pingo de caráter. Não existe esse negócio de espiritualidade individual. Não existe isso. Uma habilidade espiritual. Não tem isso. Tá? Se nós cremos no Senhor, nós temos que negar a si mesmo. Tá? Não é fortalecer a mim mesmo. É o contrário. Nós temos que carregar, tá, a nossa cruz. Então todos nós temos que depender do nome de Jesus Cristo. Eu mesmo sendo pastor, eu sou fraco quando estou afastado do Senhor. Não importa que eu seja pastor, em uma semana eu volto para o mesmo lugar se eu afastar do Senhor. Você acha que o Senhor não consegue falar para uma criança de 2 anos, 6 anos, 10 anos? Ele consegue sim. E ele não fala com eles porque eles têm espiritualidade, porque o Senhor quer falar com eles. Satanás ainda está nos enganando, usando o argumento de que quem medita mais tempo, quem ora mais tempo, quem fez jejum é mais forte espiritualmente. Isso é mentira. Então, algumas pessoas que têm assim mais conhecimento bíblico acham que são superiores. Vem essa divisão aí, tá nessas horas. Eu digo mais uma vez, nós somos ovelhas. Nós precisamos ouvir a voz do nosso Cristo. E a habilidade espiritual não é outra coisa a não ser a obediência. Obediência sobre toda a providência do nosso Senhor e a palavra do nosso Senhor. Amém? Porque toda a força, todo o poder está no Senhor. Tá? No Zacarias 4:5 diz assim, ele prosseguiu e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Se nós podemos ouvir, se nós podemos trabalhar, se nós podemos servir, pessoal, não é momento de discutir quem está certo ou não. Está no momento, desse momento agora, é cada cristão levantar e começar a servir a sociedade, servir as pessoas, ajudar. A igreja precisa começar a parar de brigar e ajudar a essa sociedade. Então, encerrando o que nós podemos fazer. Queridos, voltando para o contexto de hoje, aquele jumentinho estava amarrado. Ele estava amarrado, mas ele foi preparado. Saiba que ele foi preparado muito tempo atrás por Deus para ser usado ao Senhor. Porque em Zacarias 9:9 está profetizando sobre esse acontecimento. Alegre-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Queridos, isso foi escrito 520 anos atrás,
desse acontecimento, pelo Zacarias. Tá? Então Deus já havia preparado esse jumentinho já há 500 anos atrás. Tá? Como nós fomos preparados por Deus para ser usado. E ele estava amarrado com os seus donos. E esse jumentinho era escravo. Mas quando os discípulos de Jesus obedeceu e falou a palavra de Jesus, o que aconteceu? Ele foi liberto. Ele já tinha dono, mas ele foi liberto e foi usado para o nosso Senhor. Queridos, o mundo está em caos agora. E essa pandemia talvez vai durar um pouquinho mais. Eu sei que muitos estão com medo. Talvez jovens não, porque não sabem o que está acontecendo. Mas com certeza seus pais, muitos deles estão preocupados. Mas não importa o que o mundo diga. Não importa o que os políticos digam. Não importa o que os outros religiosos, outros cristãos digam. O que você tem que ouvir é a palavra do Senhor. Tá? O que nós temos que crer é que o Senhor está observando cada um de nós nesse momento. E Ele é aquele que nos ajuda, aquele quem busca. Eu sei que muitos estão curiosos o que está acontecendo, mas também não perca o que o Senhor está querendo dizer para cada um de nós. Tá? E assim você jamais perderá a paz que o Senhor derrama em nossos corações. Tá? Quando o medo e o temor vêm dominar nossa vida, louve o Senhor, adore o Senhor e restaure essa paz que Jesus nos derrama. Amém? E ore assim: Senhor, não importa que eu seja um jumentinho, eu quero ser usado por Ti. E peça a Ele: eu quero ser usado por Ti. E Ele vai te levantar, vai usar. Não sei como, mas eu vi um vídeo na semana passada, uma igreja coreana que fabricava máscaras, tá? E distribuía gratuitamente no seu bairro. Tá? E também eu ouvi a notícia de um padre, antes da sua morte, desistindo da sua vida, entregando as máquinas para respirar, tá? Que está faltando agora para outro jovem e falecendo. Se Deus quiser usar cada um de nós, Ele usará. Nós não estaremos mais presos pelo medo. E nós podemos olhar por essa sociedade, podemos olhar para os nossos irmãos. Vamos orar juntos esse momento. Não sejam abalados pelas confusões deste mundo, mas sejam firmes e mostre quem cristão é. Mostre a luz do Senhor, mostre a sua glória através da vida de cada um de nós. Amém? Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, e nós vemos, não importa quão esforço nós fazemos, uma pequena doença pode nos derrubar, e nós vemos que nós só podemos depender do Senhor. Senhor, obrigado por nos fazerem olhar para cada um de nós e faz pensar sobre a nossa existência. Senhor, obrigado por nós poder nos arrepender e agradecer. Senhor, nós queremos te pedir que nos abençoa e não deixa nos amedrontar nessa época, e que continuemos firmes em Jesus Cristo. Muito obrigado e agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pessoal. Então guardem a oferta de vocês, tá? E entreguemos quando todas as coisas voltarem ao normal, ok? Tenham um bom domingo, bom fim de semana e boa semana a todos. Deus abençoe a todos. Sejam vitoriosos em Jesus Cristo. Amém?